Bem-vindo a mais um Diabetes News. Sou Stefano Pilon e hoje eu vou trazer muito conteúdo de valor para você. Você vai saber tudo o que você precisa saber sobre beber água e controle glicêmico, sobre cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica e diabetes tipo 2. Qual que é a relação? No Diabetes News passado, eu falei que eu ia trazer um tutorial de tudo o que você precisa saber e está aqui esse tutorial. Então, vamos lá para o que interessa. Fazer a transição aqui. Então, os links do site são esses. Estudo mostra por que o paciente que reduz o estômago volta a engordar. Especialista debate o motivo que levam pacientes a voltarem a ganhar peso após cirurgia bariátrica. Síndrome de Dumping. O padrão de consumo de álcool é alterado após a cirurgia bariátrica. Uma revisão integrativa. Filho de Faustão, de 16 anos, faz cirurgia bariátrica. Então foi isso que eu comentei no Diabetes News passado e falei que ia trazer tudo o que vocês precisam saber sobre cirurgia bariátrica e diabetes. Cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica é aprovada como tratamento para o diabetes tipo 2. Cálculo de IMC. Beber muita água ajuda na diabetes? Mais ou menos água? Então, sem demora, vamos para o nosso Word aqui. Bora lá esmiuçar isso daqui. Então, esse artigo é muito interessante. Eu já tinha comentado nas minhas mídias sobre o benefício da água e ele trouxe uma coisa muito legal. O que de fato muita gente não sabe é que além de uma dieta balanceada, a bebida também é parceira para quem possui diabetes, podendo ajudar no nível de açúcar no sangue. Então, o resumo desse artigo ele fala aqui, quem no estudo bebeu mais de 1 litro, o maior controle do nível de glicose no sangue. Quem bebeu menos de 1 litro por dia, necessidade de usar medidas preventivas e até corretivas do nível. Então, além do benefício que pode gerar a ingestão de água, a falta dela também pode trazer riscos para quem tem diabetes. Isso porque, devido à micção exacerbada, devido aos altos níveis de glicose, esse grupo é mais propenso a ter desidratação. Então aqui já vai uma dica. Como que eu sei se eu tenho desidratação ou não? Se você sentir sede, já é o primeiro sintoma que você está desidratado. Segundo ponto, que aí vai vir a parte aqui do artigo. O ser humano ele perde de 3 a 4 litros de água por dia. Como que perde? Suor, fezes e urina. Uma pessoa que é mais ativa, começa a fazer caminhadas de longa duração, 1 hora, 1 hora e meia, faz corridas, pedaladas e acaba tendo uma transpiração maior, ele vai precisar de mais ingestão de água. E aí como que eu sei essa quantidade? Há uma dica que essa é infalível. Você vai controlar na sua urina. Quanto uma urina mais amarelada, significa que você está desidratado. Uma urina mais clarinha, significa que você está ingerindo na quantidade certa. Numa média, são 2 litros. Então, se você pensar nos 2 litros diários de água, pensar em olhar sua urina na hora que você está no banheiro e ter essa relação de sede, sentir sede, esses 3 itens vão fazer com que você tenha uma ingestão adequada de água. Leva de referência os 2 litros e aí vai levando essas 3 dicas que eu dei para você para monitorar. Então vamos ver aqui. Passo simples para prevenir o diabetes. Manter o peso sob controle, ser ativo e comer uma dieta saudável pode ajudar a prevenir a maioria dos casos de diabetes tipo 2. A boa notícia é que o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 são em grande parte evitáveis. Cerca de 9 em cada 10 casos nos Estados Unidos podem ser evitados fazendo mudanças no estilo de vida. Então a gente vê que é possível ter a reversão da diabetes tipo 2, da pré-diabetes. Vai depender de ajustar os seus hábitos e seguir à risca uma dieta de low carb, exercício físico, acompanhamento médico, e aí você vai desmamando da medicação. Pule as bebidas açucaradas e escolha água,
café e chá. Bebidas açucaradas têm uma alta carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? Quando você ingere uma bebida, ela vai virar açúcar no seu sangue. Se a bebida for água, não vai virar açúcar, porque não tem nenhum carboidrato na água. Mas você bebeu uma Coca-Cola, ela vai virar açúcar no seu sangue. Você comeu um pedaço de pizza, ele vai virar açúcar no seu sangue, porque ele tem a farinha. Então, a velocidade que ele está disponível no seu sangue é a carga glicêmica. E agora eu vou dar um break aqui, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Podem ser que você já tenha visto isso, pode ser que não. Você escreve aqui no Google quantidade de açúcar nas bebidas. E aí vai aparecer várias fotos. Olha aqui, ó, água, 0 açúcar. Aí vem uma bebida industrializada, uma quantidade menor. Outra bebida e aí ele vai escalonando. Aí às vezes você pensa, pô, vou tomar um chá, é mais saudável do que um refrigerante. É aí que você se engana. Então, ler o rótulo da bebida, ver a quantidade de carboidratos, é super importante. Nessa foto aqui a gente consegue visualizar. E tem várias fotos, né? Vocês podem aí pesquisar e ver de várias formas, ó, a quantidade de açúcar. Então, é exatamente isso que o artigo estava falando. Há evidências crescentes de que bebidas açucaradas contribuem para a inflamação crônica, triglicéridos elevados, diminuição do colesterol bom, aumento da resistência à insulina, que é o caso do diabetes tipo 2, todos os quais fatores de risco para a diabetes. Água é uma excelente escolha, café, chá também são bons substitutos sem calorias para bebidas açucaradas. E agora já vamos começar na cirurgia metabólica versus cirurgia bariátrica. Qual que é a diferença, Stephanie, entre uma e outra? Agora você vai entender tudo sobre isso. Na cirurgia metabólica ocorre o mesmo procedimento da cirurgia bariátrica. A diferença entre as duas é que a cirurgia metabólica visa o controle da doença. Já a cirurgia bariátrica tem como objetivo a perda de peso, com as metas para a contenção da doença, como diabetes, hipertensão, em segundo plano. Então, o filho do Faustão, o que ele fez? Ele fez uma cirurgia bariátrica. Uma pessoa que tem a diabetes, ela vai fazer o quê? Uma cirurgia metabólica. Por quê? Ela tem uma doença instalada, ela vai fazer essa cirurgia para tentar desinstalar essa doença ou administrar de uma forma muito melhor. Então, a diferença é exatamente isso. Cirurgia bariátrica, a pessoa normalmente não tem a síndrome metabólica. Ela só precisa perder peso. Pode ser porque tem dor na coluna, pode ser porque tem dor no joelho, pode ser por N motivos, menos essas questões. Então, bariátrica, perda de peso. O filho do Faustão fez por perda de peso. Ele não tem diabetes, não tinha problema nenhum. Por isso que no nome dele, no caso dele, foi a cirurgia bariátrica. Quem tem diabetes pode fazer cirurgia bariátrica? Vamos lá, vamos entender. E quem pode fazer a cirurgia bariátrica? A cirurgia é liberada apenas para pacientes com IMC igual ou maior que 40 e pode ser realizada em casos de IMC entre 35 e 40, desde que o paciente tenha diabetes. Por exemplo, o IMC é calculado a partir da divisão do peso pela altura ao quadrado. Então vamos lá, cálculo do IMC é a sigla, Índice de Massa Corpórea. Aqui ele tem uma descrição, mas eu vou voltar lá para o site, que vai estar aqui no link para vocês da descrição dos vídeos. Deixa eu só mostrar aqui, pronto. E aí vocês já vão ver na prática. Então vamos entender, ó, aqui, altura ao quadrado dividido pelo peso. Aqui eu já tenho uma tabela, ó, aqui embaixo. Menor que 18, classificação magreza. Então o IMC ele serve para uma população, para uma amostra muito grande. Quando a gente quer avaliar a população brasileira, a gente usa esse dado para saber se as pessoas estão acima do peso ou não. Existe uma dica
que é uma observação muito importante, e eu vou te mostrar agora. Então, vamos pegar um indivíduo aqui, ó, de 1,80 m, que pesa 70 quilos. Vamos calcular aqui. Ó, o IMC dele deu 21. Está aqui, ó, entre 18 e 24, normal. Só que agora vamos supor que esse indivíduo está pesando 100 quilos. E vamos calcular. Olha lá, já deu obesidade grau 2. O IMC dele está entre 30 e 40. Lembra que a gente viu lá? Depois a gente vai retomar. Para a cirurgia é de 40 para cima, em alguns casos de 35. Então, ele tendo 100, pode ser que ele ainda não esteja apto a fazer a cirurgia bariátrica. Só que vamos supor que esse cara pese 120 quilos e vamos calcular. Ops, acho que eu errei aqui. Não, deu 37. Vamos ver aqui. 120. Aí, calcular. 37. Deixa eu ver por que mudou no de 100. 100. Ah, deu 30. Então, ó, agora vamos tentar 150 quilos para ver se ele fica, lá, 46. Então, se ele pesar 150 quilos, ele já se enquadra com IMC maior. Vamos ver aqui, ó, 43, quero chegar no 40. Vamos ver se dá 135. E 5 quilos. Acho que 130 vai dar certo. Beleza, ó. Então, uma pessoa de 1,80 com 130 quilos, ele já bate o IMC de 40. E aí esse link desse site aqui, ó, Programa Saudável Fácil, tem essa calculadora super fácil para você entrar lá e fazer o cálculo e entender essa questão. Vamos voltar para o nosso artigo aqui. Beleza. Então aqui, ó, entre 35 e 40, desde que o paciente tenha diabetes. Por exemplo, o IMC é calculado a partir da divisão do peso ao quadrado. Então vamos lá. Qual é o peso mínimo para a pessoa fazer a cirurgia bariátrica? Então aqui ele fala basicamente a mesma coisa, que é a relação do IMC entre 30 e 40, que é o que a gente comentou. E aqui a gente vem aqui, ó. O que é a doença metabólica? Síndrome metabólica é um conjunto de doenças que associadas vão levar ao aumento do risco de problemas cardiovasculares. Essas doenças são obesidade, principalmente aquela caracterizada com o aumento da cintura abdominal, pressão alta, alterações do colesterol, triglicérides e glicemia. Então, essas são as doenças metabólicas. A diabetes é uma doença metabólica. Por isso que se chama cirurgia metabólica, porque ela quer combater essas doenças. Se fosse só o peso, seria cirurgia bariátrica. Então vamos ver aqui, ó. A cirurgia metabólica é aprovada como tratamento para diabetes tipo 2. Então aqui ele fala da Federação de Medicina, foi aprovada em 2017. Ele fala aqui da relação cirurgia metabólica versus cirurgia bariátrica, que a gente já explicou. E aqui está aqui, ó, as normas da resolução. O paciente precisa ter diabetes tipo 2, ter IMC entre, aqui ele fala até menos, entre 30 e 35. O paciente precisa ter mais de 30 anos e no máximo 70. O paciente precisa ter diabetes tipo 2 a menos de 10 anos. Você não sabia. A indicação cirúrgica precisa ser feita por 2 médicos especialistas endócrino. Por indicação, é necessário um paciente que mostre que o paciente apresentou resistência ao tratamento clínico, antidiabético oral ou injetável, mudanças no estilo de vida e que compareceu ao endocrinologista por no mínimo 2 anos. Interessante isso aqui, tem que provar que não deu certo os outros tratamentos.
o paciente não pode ter contraindicações para a cirurgia. Então vamos lá para um outro artigo. Cirurgia bariátrica pode gerar problemas severos em paciente sem acompanhamento médico? Então, o que eu quero trazer para vocês? A gente entendeu como que a pessoa pode fazer a cirurgia bariátrica, no caso do diabetes, cirurgia metabólica. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os efeitos que isso pode acontecer, os efeitos colaterais da cirurgia metabólica. Reduzir o estômago exige uma adaptação completa no estilo de vida. Operado há 14 anos, Adriano apresentou sintomas como sonolência, fraqueza, desânimo e chegou até a ficar desnutrido. E a idade dele aqui, Adriano, 35 anos, fez redução do estômago em 2003, quando pesava 134 quilos. Eu não sei a altura dele, mas provavelmente, se ele tiver 1,80 ou menos, a gente já sabe que o MC dele deu alto. Em questão de meses, perdeu 44 quilos. Então, ele foi praticamente para 90 quilos. Durante anos, manteve-se abaixo do peso, do índice de obesidade. Há 14 anos, não teve muito conhecimento das importantes mudanças internas pelas quais passava o seu corpo. Passei 3 anos, praticamente, só comendo coisinhas leves, com poucas calorias. Deixa eu passar para cá. Não conseguia me acertar, e isso tudo, com a pressão do estágio e da faculdade, me levou à desnutrição. Então, é um risco grande, porque o seu organismo ele absorve menos. O resumo é basicamente isso. Aí ele comenta, perdi a minha mãe, foi um baque, isso me afetou. Estava com 93 quilos em 2016, agora estou com 105. Então, ele recuperou um pouco de peso. Deixa eu sair da frente. Desde a época da cirurgia, não consegui manter um acompanhamento regular com nutricionista, psicólogo, cirurgião e endocrinologista. O fator financeiro também pesou para ele, afinal, cada consulta precisava ser paga separadamente. Isso depois dos custos da redução do estômago. Então, quando eu brigo com vocês que o exercício físico é o caminho mais barato, investe no personal, investe no meu treinamento online, pega as orientações, vai numa nutricionista, você vai estar fazendo tudo que você precisa fazer depois da bariátrica. Só que você pode fazer isso antes e se livrar da bariátrica e da cirurgia metabólica. Então esse é o recado que eu dou para você. Você acredita que fazendo essa cirurgia vai resolver todos os seus problemas e você vai poder comer tudo o que você quer? Você vai ver no final do artigo um depoimento de uma pessoa que fez, que pensava dessa maneira. Então vamos lá, é preciso querer estar disposto, eu sei que consigo, mas isso é muito psicológico. É a mudança de hábito que vai fazer mudar. Então, com o estômago muito menor do que o normal, os pacientes que passam por uma cirurgia bariátrica reduzem a ingestão de comida e passam a absorver menos vitaminas, minerais que antes. Devido à menor absorção de ferro, cálcio, vitaminas como B12 e D, muitas pessoas relatam cansaço, dificuldade de equilíbrio, ressecamento da pele, queda de cabelo. As várias pessoas que eu atendi, principalmente mulheres, que fizeram a bariátrica, um dos principais foi queda de cabelo, unhas quebradiças. Todas comentaram sobre isso e a grande maioria acabou recuperando peso e a gente vai ver mais para frente por que isso acontece. Menos comuns e mais graves são os surgimentos de problemas como fragilidade nos ossos, osteoporose precoce, perda de dentes, anemia, amnésia e outras deficiências neurológicas. Então, é importantíssimo você ver, você entender e você descobrir esses malefícios que a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, pode trazer para você decidir uma coisa e saber exatamente aonde que você está entrando. Então aqui eu trouxe essa figura que ele traz a cirurgia no país. O Brasil é considerado o segundo país do mundo, o maior número de cirurgias bariátricas. Então aqui vem os efeitos colaterais que a gente falou, cansaço, insônia, dentição, anemia, fragilidade dos ossos, ressecamento, exatamente os que a gente acabou de ler.
Vamos para o próximo aqui, ó. O padrão do consumo de álcool é alterado após a cirurgia bariátrica. Então, esse é um relato que eu já li muito artigo sobre isso e eu quis trazer. O que ele vai mostrar? Ele fez uma releitura de vários estudos. Basicamente, pós-cirurgia metabólica ou cirurgia bariátrica, a pessoa ela fica mais suscetível a desenvolver o alcoolismo. Esse é o resumo, e aqui eu vou ler só a introdução. Eu resumi bem porque é um artigo muito denso para a gente só pegar as partes principais. Então, a cirurgia bariátrica tem se mostrado alternativa para o insucesso dos métodos conservadores de emagrecimento. Então, ele considera como a bariátrica, ele nem fala da metabólica. Pacientes submetidos a ela têm um aumento do risco de 6,5% de problemas relacionados ao álcool. Então, você tem uma chance aumentada de desenvolver o alcoolismo. E aqui ele vem na conclusão. Em princípio, há divergências relacionadas ao tempo do pós-operatório e ao gênero para o uso do álcool. Quando o tempo, referiram-se variações de 6 meses a 3 anos do pós-operatório. Quanto ao gênero, houve uma indicação em ambos, então, entre homens e mulheres, ambos desenvolveram o alcoolismo. Contudo, com maior ocorrência de busca de tratamento pelo uso da substância alcoólica pelos homens. Então, aumentou a chance de alcoolismo e as pessoas que foram procurar mais ajudas foram os homens. Agora o que a gente vai entender é a síndrome Dupin. Isso eu conheci porque uma aluna minha passou e me orientou e eu fui estudar para aprender o que era na época. Isso deve ter uns 8 anos atrás. O que é Dupin após cirurgia bariátrica? Vamos ver aqui, ó. Dupin, deixa eu mudar para cá, porque senão eu fico na frente. Dupin é ocasionado pela passagem rápida do estômago para o intestino de alimentos com grandes concentrações de gorduras, açúcares, pacientes submetidos à cirurgia gástrica com a bariátrica e metabólica. Então envolve as duas, como resultado da alteração anatômica do estômago. Então vamos entender por que acontece e o que ela faz você sentir. Ela ocorre após a ingestão de alimentos ricos em gorduras, óleos vegetais, carne gordurosa ou carboidratos simples, doce, leite, condensado, chocolate e leite. No caso da minha aluna era em doces que ela teve essa sensação. Levando a sintomas como cefaleia, ataque cardíaco, sudorese, náuseas, fraqueza, diarreia. Esses sinais podem ser precoces, de 30 a 60 minutos após a refeição, ou tardios, de 1 a 3 horas. Não são todos os pacientes submetidos a essa cirurgia que apresentam a síndrome Dupin. Então é uma coisa que, assim, resumidamente, você vai saber se você vai desenvolver isso só depois de ter feito a cirurgia bariátrica ou a metabólica. Olha lá, é o que ele fala aqui, ó. Somente após a cirurgia é que o paciente saberá se tem sensibilidade ou não para o aparecimento dos sintomas. Então, fique atento, caso apresente alguns sintomas descritos acima, deve-se permanecer sentado ou deitado. A sensação que a minha aluna comentou na época era uma sensação de perda de controle, uma sensação de parecia que ia morrer, uma sensação de que achava que ia desmaiar. A sorte que ela encontrou um médico amigo dela que estava próximo, pediu para ficar junto com ela até que passasse essa sensação. Caso a síndrome Dupin ocorra com frequência, procure um médico e o seu nutricionista. Então vamos para o próximo artigo. Especialistas debatem motivo que levam pacientes a voltarem a ganhar peso após a cirurgia bariátrica. Então aqui, ó, é interessante, ele fala que cerca de 15% dos pacientes que passam por cirurgia bariátrica após 5 anos não conseguem manter os resultados obtidos com a redução do peso. Pela minha experiência, pela quantidade de pessoas que eu já treinei que fizeram a bariátrica, é maior. Mas vamos levar em consideração isso daqui. E aí tem um outro artigo que eu vou mostrar para vocês. Então, no final desse artigo aqui, ó, a educadora física Cristina Aquino Machado
destacou evidências que apontam a necessidade de um acompanhamento técnico e físico após a cirurgia. Não fazer exercícios e ter comportamento sedentário engorda. A vantagem de atividade física vai muito além disso. Tem impacto nos parâmetros metabólicos, mas os exercícios físicos têm que ser planejados, repetitivo e com metas realistas, pois o melhor treino é aquele que o paciente efetivamente faz. Cristina recomenda que todo o trabalho que envolva exercícios tenha acompanhamento de outros profissionais, como nutricionistas, endócrinos, pois o fato de que o paciente estar sedentário pode ter outros motivos, psicológicos ou mesmo físicos. Então, é exatamente o que eu falo. O acompanhamento nutricional, alimentação low carb, exercício físico, o médico junto com você, um trabalho psicológico que é importantíssimo, vai fazer esse trabalho multidisciplinar, vai te tirar a chance de se perder no meio do caminho. E vai sair muito mais barato para você e para a sua saúde investir nisso do que fazer uma cirurgia bariátrica e achar que o resultado vai ser resolvido de uma maneira simples. Então, essa fica a dica para você. Agora vamos entender, a gente já viu todos os malefícios da cirurgia e vamos entender a realidade de quem já passou e fez um depoimento. Estudo mostra por que pacientes que reduzem o estômago voltam a engordar. Boa parte dos pacientes engordam quase tudo o que emagreceu após a cirurgia bariátrica. Aí você vai falar, pô, mas como assim? Ele fez para resolver e voltou a engordar tudo? E aí você imagina que você fez a bariátrica, chegou a emagrecer, engorda tudo de novo, e aí seu organismo já não absorve mais as mesmas coisas da mesma maneira, e você está com o mesmo peso que estava antes. Então é uma coisa para refletir. Investe no exercício, alimentação, um médico, psicólogo, que vai ser muito mais saudável para você, vai te dar anos de vida e vai te dar qualidade de vida. Bons hábitos alimentares ajudam a manter a paz com a balança. Então vamos ver o estudo de caso aqui. Quase 10 anos, Camila pesava 127. O excesso de peso, além de incomodar, provocava risco para a sua saúde. Ela fez a cirurgia para reduzir o estômago em junho de 2007. Em 1 ano e meio, já tinha perdido 59 quilos. Então ela praticamente perdeu o peso de uma pessoa. Quando eu fiz a redução do estômago, eu achei que eu jamais fosse voltar a engordar e que eu poderia comer de tudo. Então, olha a ilusão. Eu acredito que o médico faltou orientar. Porque assim, isso que eu estou falando para você, eu não sou médico, mas eu sei, porque eu estudei e trabalho nessa situação, na reabilitação dessa pessoa após cirurgia bariátrica. E os meus alunos que querem emagrecer, eu também oriento os riscos. Então, teve uma falha, porque se ela pensava desse jeito, o médico deveria orientá-la. Não preciso fazer mais nada, porque vou ficar magra para o resto da vida, afirmou a pedagoga Camila Tomaiolo. Mas não foi bem assim. As roupas voltaram a ficar apertadas, o peso na balança subiu. Quando ela viu, estava com 100 quilos novamente. No início você comia uma pequena porção de legumes, arroz, carne, estava ótimo. Mas depois, com o tempo, foi aumentando essa vontade e a quantidade. Então, o que acontece na prática? Você diminui o estômago, existem várias técnicas da cirurgia, mas diminui essa absorção. Com o tempo, você vai conseguir comer um pouco mais e às vezes as pessoas comem alimentos mais calóricos do que antes e aí acaba voltando o peso. Esse que é o grande lance que acaba acontecendo. Olha lá, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP acompanhou por 5 anos 24 pacientes que fizeram cirurgia para a redução do estômago. Todos eles perderam peso nos primeiros 2 anos. 14 mantiveram o peso depois disso. 10 voltaram a ganhar peso. Por que eu pus em vermelho? Porque se de 24, 14 mantiveram e 10 ganharam peso,
a estatística é muito maior do que a que estava no outro estudo. Então, aqui a gente já estamos em quase 50%, devemos estar nos 40%. Ali ele falou que era 15%. Então, tem alguma coisa errada. Eu acredito mais nessa linha, pela minha experiência de campo, de pegar pessoas que fizeram a bariátrica, do que no outro artigo. O que já se sabe com certeza é que os bons hábitos alimentares contribuem muito para manter a paz com a balança. É se alimentar com alimentos corretos, tomar café, alimentação de 3 em 3 horas, frutas, verduras, legumes, pouco doce, pouca fritura, pouco carboidrato, sempre com atividade física. Então, vou voltar para mim agora. Aqui. Então, agora você entendeu tudo sobre bariátrica, cirurgia metabólica e diabetes. Os prós e os contras. Eu tenho certeza que se você investir numa nutricionista, alimentação low carb, num personal, num programa online igual ao meu, ou qualquer personal que seja qualificado para diabetes tipo 2, com acompanhamento médico e acompanhamento psicológico, você vai conseguir vencer a diabetes e não fugir dos efeitos colaterais. Você viu quais são as reações pós-cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica? Elas não são fáceis. E isso tem que estar bem interpretado na sua cabeça para você tomar a decisão. Se você precisar de qualquer ajuda, conta comigo. Eu tenho todos os meus contatos nas redes sociais. Pode mandar mensagem, pode mandar no Instagram, pode me procurar lá no Facebook. Ou pode mandar um e-mail para o contato@diabetesnuncamais.com.br, que eu vou te ajudar a estabilizar essa glicemia com exercício físico, alimentação de baixo carboidrato e a medicação correta. Você vai desmamando da medicação e depois você vai conseguir vencer a diabetes. Então, ficou mais um recado aí. Tenho certeza que você gostou. Esse Diabetes News foi muito especial. Muitas pessoas pediram. Se você gostou, curte o vídeo, escreve um gostei aí embaixo e a gente se vê no próximo Diabetes News.